Hoje eu vou ver com vocês sobre uma citação de Neville Goddard, que ele fala justamente na Lei da Assunção, no seu livro Sua Fé, Sua Fortuna, que basicamente resume o que? A Lei da Assunção? Que o nosso mundo exterior ele é um reflexo direto do nosso estado interior. E eu quero aqui destrinchar um pouquinho desse pensamento que eu acho um dos mais interessantes que eu já ouvi, um dos mais fortes que eu já ouvi. E quando que eu, né, a primeira vez que eu li essa frase, esse pensamento, realmente ele não saiu da minha cabeça. Por isso que eu pensei, cara, vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque eu acho muito interessante. E trazer um pouquinho disso para o nosso dia a dia. Então eu vou destrinchar cada parte aqui e basicamente explicar de forma direta e objetiva, né? O que basicamente isso significa e como é que isso se aplica no nosso dia a dia, tá? Essa frase, ela tá no livro Sua Fé, Sua Fortuna, né, de Neville Goddard. Quem se interessar mais pelo autor, eu acho um dos autores muito interessantes, tem uma história de vida, aliás, muito interessante também. Tem vários vídeos dele né, no YouTube, né, vários livros também, então quem quiser dá uma pesquisada, mas vale muito a pena, tá? E a frase é o seguinte: mude a sua concepção sobre si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas, elas são apenas mensageiras que lhe dizem quem você é. Reavalie-se e elas confirmarão a mudança. Bom, vamos pegar agora parte por parte aqui e o que ele quis dizer justamente com relação a isso. E vocês vão perceber que isso se aplica muito ao que a gente conversa aqui e muito no nosso dia a dia, de forma direta, indireta, consciente ou inconsciente, né? Então, na primeira parte, quando ele fala o seguinte, ó, mude a concepção sobre si mesmo. Todos nós temos uma ideia de quem nós somos. Todos nós, sem exceção, nós temos uma ideia, que essa ideia foi construída ao longo do tempo, de quem nós somos ou de quem nós deveríamos ser. E essa ideia que nós carregamos, que nós construímos, essa autoimagem que nós temos de nós mesmos, não necessariamente significa que nós somos aquilo que nós deveríamos ser, que nós somos realmente a nossa essência. Muitas vezes essa concepção que nós temos de nós mesmos, essa ideia, que pode ser positiva ou negativa, tá? Ela foi muito baseada e construída em cima de crenças, de expectativas dos nossos pais, familiares, da sociedade e assim vai. Então a gente foi moldando a nós mesmos, foi construindo uma autoimagem positiva ou negativa, muito baseado nas nossas experiências passadas e nas crenças e expectativas que nós temos, né? E das outras pessoas também. Então, se eu me vejo como uma pessoa fracassada, uma pessoa que não tem talentos, uma pessoa que não consegue as coisas, uma vítima, né? Se eu me vejo como alguém inferior, automaticamente as pessoas ao meu redor, o mundo ao meu redor vai confirmar isso, por meio de situações, enfim. Se eu me vejo como uma pessoa capaz, uma pessoa determinada, uma pessoa persistente, uma pessoa que, né, desenvolve os seus pontos positivos, automaticamente também o meio exterior mostrará isso, por meio de pessoas, situações e oportunidades. E aí, se eu, né, me vejo de forma positiva ou negativa, a tendência é que a gente vai construindo esse personagem ao longo da nossa vida, de acordo com a ideia que nós temos da gente. Então é muito comum a gente chegar numa fase da nossa vida, por exemplo, mais adulta, quando a pessoa ela começa a trabalhar a questão do autodesenvolvimento, ela percebe o seguinte: puxa, eu não sou quem eu achei que eu era. Eu não sou quem eu achei que eu era. Olha que interessante. Deixa eu só mudar aqui. E aí, ela percebe exatamente quem ela deveria ser. E às vezes levou muito tempo para isso, né? Então, quando ele fala, mude a concepção sobre si mesmo, mude a forma que você se enxerga, mude a forma como você se avalia, mude a forma, né, da sua autoimagem, e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Ou seja, o mundo exterior, ele vai refletir exatamente a autoimagem que eu tenho de mim, por meio de pessoas, na maioria são pessoas, situações, oportunidades, e aí ele vai confirmar a crença que eu tenho sobre mim mesmo. Então aquela pessoa que tem uma concepção de si, que ela é muito negativa, muito para baixo, automaticamente o exterior vai confirmar essa crença, por meio de situações para que ela perceba o que ela precisa mudar. Na maioria são pessoas, família, trabalho, né, sociedade, amigos, enfim.
né? Então eu mudando a forma como eu me enxergo, automaticamente o exterior ele vai refletir exatamente aquilo que eu penso sobre mim, positiva ou negativamente. Ele vai reforçar esta crença. Então, mas poxa, é injusto. Não é que é injusto. É que o exterior ele está justamente refletindo. Ele é um espelho, no final das contas, para mostrar para você aquilo que você precisa mudar. O problema é que a maioria das pessoas não consegue perceber isso a tempo. E aí elas, colocam a responsabilidade na vida, porque é injusto, porque é Deus que não me quer, que não me ama, que não olha pra mim, é o universo que tá contra mim, e assim vai, né? Elas entram no estado, de vitimização, uma posição de vitimização, né? Não tente mudar as pessoas. Bom, isso aqui eu acho que a gente não precisa explicar, mas eu acho que, no geral, todo mundo já fez isso alguma vez, né? A gente, geralmente, quando gosta de alguém, seja um familiar, ou um cônjuge, enfim, a gente percebe na pessoa certos comportamentos que não são legais, a gente tenta mudar essa pessoa achando que ela vai mudar. Ela não vai mudar, né? Ninguém muda ninguém. Isso é o princípio básico quando a gente começa no processo de autoconhecimento. Ninguém muda ninguém, ponto. As pessoas mudam quando elas querem mudar, né? Quando elas se cansam de uma determinada situação e elas, por elas mesmas, querem mudar. Então, a gente tentar mudar uma pessoa é perda de tempo total. Ela não vai fazer isso por causa de outra pessoa. Somente quando aquilo começa a doer demais nela, ela não aguenta mais aquela situação, automaticamente ela sente uma necessidade de mudança, né? Ou por outros motivos, né? De força maior. Mas nós tentarmos mudar alguém à força, isso não funciona, não tem como, né? Não tente mudar as pessoas, elas são o que elas são, né? Elas são apenas mensageiras que lhe dizem quem você é. Essa parte é muito interessante. Então, que nem eu falei antes, e retomando aqui esse pensamento, o que é? A vida, na maior parte, ela vai colocar na nossa existência, nas nossas experiências, pessoas, boas ou não, porque isso é muito relativo também, mas enfim, boas ou não, que vão confirmar a crença que nós temos sobre nós mesmos, positiva ou negativa. Então, muitas vezes, você tá lá numa empresa, você já tá um bom tempo, aliás, e você se sente desvalorizado pelo seu chefe. Ele não te valoriza. E os seus colegas de trabalho também não. Aí o que você faz? Você vai lá e muda de empresa. Na outra empresa, com o tempo, começa a acontecer a mesma coisa. A mesma situação. Igual, só que com pessoas diferentes. Aí você, mas ninguém me valoriza, meus amigos não me valorizam, meu cônjuge não me valoriza, meu marido, minha esposa, Mas por que isso está acontecendo? Aí é que entra justamente essa frase. Porque as pessoas são ferramentas que a vida utiliza para mostrar para você aquilo que você pensa de você. Se você tem a crença de que você é alguém sem valor, ou seja, se você mesmo não se valoriza, automaticamente ela vai colocar na tua vida pessoas que vão fazer a mesma coisa, para que você consiga perceber o que você precisa mudar. Na maioria a gente não consegue perceber isso, porque a gente está no estado inconsciente, a gente está no estado automático. Quando a gente percebe, começa a se tornar mais consciente da nossa realidade, do nosso comportamento e de nós mesmos, a gente começa a conseguir perceber justamente esses detalhes, que muitas vezes são muito sutis. Mas essas pessoas que não te valorizam, por exemplo, eles estão refletindo um comportamento seu. Muitas vezes de falta de autocuidado, né? Falta de atenção com você mesmo, falta de autovalorização. Então não é para culpar essas pessoas, elas são teu personal trainer muitas vezes, que a gente precisa para perceber o que nós precisamos mudar. Então presta bem atenção na tua vida ao redor. Aquele vizinho chato, chefe que só te incomoda, que só pega no teu pé, o teu colega de trabalho, mas não sei o que, e tu já mudou tantas vezes de local, mas as mesmas situações acontecem, muda somente as pessoas. É exatamente isso que ele quer dizer. Elas são ferramentas, as pessoas são ferramentas, elas são, vamos dizer aqui até anjos enviados para você se tocar de que você precisa mudar certas coisas, a forma como você se enxerga. E quando você consegue perceber isso e você muda a forma como você se enxerga, automaticamente esse exterior, a sua vida exterior, ela também vai mudar, as pessoas vão mudar.
É que nem aquela pessoa, por exemplo, que viveu uma vida, né, comendo só besteira, não se preocupava e tal, não dava muita bola pra saúde, e aí de repente ela começa a mudar, ela começa a se interessar mais por exercícios físicos, ela começa a fazer atividades físicas, ela entra num grupo de corrida, sei lá, faz qualquer coisa, né? Automaticamente as pessoas ao seu redor também vão mudar, porque elas estão justamente conectadas e alinhadas exatamente com a nova pessoa que você é. Você tem novos interesses. E automaticamente as pessoas que vêm ao seu redor vão refletir a mesma coisa. É um alinhamento. Então quando eu estou desalinhado de mim mesmo, eu só vou encontrar gente totalmente desalinhada de mim mesmo. Então eu não posso colocar a culpa no fulano, ciclano, beltrano, na vida, em Deus, no universo, que me manda só tranqueira. Não. Talvez a maior tranqueira de todas provavelmente seja eu mesmo, né? Seja você mesmo. Por quê? Porque é a resistência que nós temos em enxergar, né, nós mesmos e realizar as mudanças que a gente precisa. Então essas ferramentas, que são pessoas, são mensageiras que lhe dizem quem você é, quem eu sou. Então presta atenção no teu redor, ao teu redor, e perceba como é que as pessoas te tratam. Como é que são as pessoas ao teu redor? E aí automaticamente tu vai ter uma ideia, basicamente, do que você precisa mudar em você mesmo, para que o exterior lhe seja mais interessante e benéfico. Reavalie-se e elas confirmarão a mudança, ou seja, faça os ajustes necessários em você, nos seus pensamentos, sentimentos, emoções, seus comportamentos, né, na tua autoconcepção, e as pessoas, o seu exterior, vai confirmar esta mudança. Né? Ou seja, os teus amigos mudaram, as pessoas mudaram, tu já não se interessa mais por algumas coisas, né? Os teus amigos, aliás, já são outros, mudou. Então tudo vai mudando aos poucos, né? Isso também não é do dia para a noite. Mas a ideia é que as coisas, elas vão começar a mudar quando você mudar a concepção sobre a sua própria pessoa. Então, gente, para não deixar o vídeo muito longo aqui, tá? Isso aqui é só um trechinho, né? Para quem quiser mais, tá? Você pode dar uma pesquisada na internet do livro Sua Fé, Sua Fortuna, do Neville Goddard, né? E eu acho, assim, uma citação muito bacana, um pensamento muito interessante, né? Ele nos coloca nós mesmos como responsáveis, e é verdade, né? Nós somos os únicos responsáveis por essa questão de como a gente se enxerga, né? E parar de culpar as pessoas, arranjar, né, ali vilões externos a nós mesmos, né? E começar a olhar pra gente e realizar as mudanças necessárias, tá? Então, mais uma vez, né, pra quem não pegou ali, mude a concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas. Elas são apenas mensageiras que lhe dizem quem você é. Reavalie-se e elas confirmarão esta mudança, tá? Esperamos que seja para melhor. Gente, por hoje é só. Valeu, obrigado, um abraço. Tchau.